Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna, gente, do nosso amado Evangelho. Hoje, quinta-feira, dia 10 do mês de janeiro. Como sempre, o nosso desejo carinhoso, né, de luz e paz ao seu coração, de muitas bênçãos, alegrias para sua vida. Pílula noturna, bate-bola do bem. Você manda sua história, sua pergunta para a gente pelo nosso site, Instituto Namastê. Anota aí, institutonamastê.com.br. Hoje, duas perguntas importantíssimas, gente. A primeira delas é feita por algumas mulheres que estão com muitas dúvidas sobre a dificuldade em engravidar. São mulheres que desejam muito ter filhos e não conseguem engravidar. Então, tem muitas companheiras queridas que têm feito tratamento de inseminação artificial, pessoas que têm buscado, né, enfim, fazer tudo aquilo que está ao alcance e não conseguem engravidar, inclusive tratamentos espirituais ou diversas formas de tratamento. Uma delas, inclusive, fala: Poxa, Ricardo, será que é uma punição eu não poder ser mãe? O que eu faço a partir de agora? Gente, o que os nossos amigos espirituais nos ensinam? Que tudo que nos acontece na Terra hoje é um presente de Deus para o amadurecimento do nosso espírito. Por mais dolorosa que seja uma experiência, por mais difícil, né, que pareça uma carga, jamais devemos nos esquecer que a bondade divina sempre nos suporta, né, nos dá suporte. E que certamente é uma lição importante em cada experiência para a nossa alma. Muitas vezes as mulheres, na verdade os casais, né, que desejam engravidar e não conseguem de imediato, podem ter aí grandes provações a enfrentar, claro, pela frustração de querer ser pai, mãe, não poderem por hora de um filho biológico, mas podem o quê? Trabalhar a valorização da maternidade e da paternidade, já que muitos de nós fizemos mau uso dos abortos no passado, e a gente traz, sim, com certeza, lições para aprender, para valorizar a paternidade e a maternidade na vida presente. Pode ser que seja uma experiência profunda ligada ao desenvolvimento do seu ser espiritual e que neste momento a presença de um filho atrapalharia pelo nível de dedicação que exige do pai e da mãe. Ou talvez existencialmente hoje a sua evolução espiritual peça a seu tempo, por exemplo, canalizado numa experiência diferente da maternidade e da paternidade. Entende? São muitos os motivos, gente, não uma punição, para que a gente possa não conseguir a bênção da gravidez biológica no momento que a gente quer. Agora, enfim, existem várias coisas que podem acontecer a partir daí. Conheço vários casos de pessoas, no caso das mulheres, que engravidam depois de um tempo, como se a vida quisesse que você continuasse tentando, não é, para mostrar o seu esforço. Tem pessoas que, por mais esforço que façam, não engravidam, mas vão encontrar felicidade numa adoção. Abrem-se para adoção, quebram essa barreira da questão biológica e vão amar de verdade, porque pai ou mãe não é aquele que traz fisicamente, né, um filho ao mundo apenas, é aquele que ama, que doa, que cuida. Vocês sabem, quem me conhece há mais tempo, eu tenho uma irmã adotiva e ela é tão amada pelos meus pais, ou tão minha irmã quanto meu irmão biológico. Então, o amor, ele não conhece essas barreiras. Nós é que criamos essas barreiras, entende? Então, não desista, mas ao invés da revolta, procure, através da oração profunda, né, do contato com o mundo maior, a orientação para que você saiba e sinta o que deva ser feito. Mas lembre-se, o amor de Deus sempre nos protege e nos abençoa. Nunca leve como punição qualquer experiência, por mais difícil que seja, quando na verdade o que ela tem a nos trazer, meus amigos, é aprendizagem. Tá bom? Segunda pergunta, também muito importante, de uma senhora, diz respeito a suicídio. Oh, meu Deus, esse mal, né, que assola a nossa humanidade e que a gente precisa com certeza combater sempre, trabalhando a valorização da vida, a conscientização do despertamento espiritual, para que a gente possa lidar, né, gente, melhor com as nossas dificuldades, a ponto da gente não dar vazão a esse tipo de ideia negativa. Mas infelizmente acontece. Essa senhora conta que houve um suicídio na família dela e ela não sabe o que falar, não é, para o familiar dela que teve o filho que se suicidou. Qual o nosso conselho, segundo o que o mundo espiritual nos ensina? Esteja presente. Antes de mais nada, o familiar, né, que tem alguém que desencarna através do suicídio, enfrenta a dor da saudade, da angústia, como qualquer desencarne, e muitas vezes até da falta de entendimento, porque é algo traumático, né?
você ter um pai, uma mãe, um filho, um amigo que se suicida. Muitas vezes a pessoa experimenta culpa de imediato. Não é isso? Os terapeutas falam das pessoas, não é que elas são culpadas não, gente, entendo. É uma experiência que a pessoa tem. Porque ela fala, o que é que eu podia ter feito e não fiz? Será que eu poderia ter evitado isso? E, em linhas gerais, a maioria de nós não poderia necessariamente ter evitado o ato em si, porque cada um é dono do seu livre-arbítrio. Entretanto, quando o suicídio aconteceu, né, não vou falar hoje sobre o que fazer para prevenir, esse é um assunto para uma outra pílula, mas quando ele aconteceu, a família precisa de suporte e carinho. O evangelho no lar é muito importante, sabe? Nesse contexto. Por quê? Porque o evangelho vai levar a vibração da casa e você pode fazer o evangelho com eles. Às vezes eles não sabem fazer ou não têm esse conhecimento, leve essa informação. E se o espírito, né, desse ser ainda estiver ligado à matéria, ligado diretamente à família, com certeza receber as energias, né, balsamizantes do evangelho, ainda mais se ele estiver na casa da pessoa, né, vai auxiliar nesse reequilíbrio, nesse distanciamento físico, para que ele possa agora recomeçar a sua caminhada no mundo espiritual. Porque não tem jeito, né, pessoal? O leite que derramou, derramou, ponto. Então a gente tem que arrumar a casa. Não adianta ficar chorando o leite derramado, como diz o ditado. Então a gente precisa cuidar com carinho desse companheiro que está no mundo espiritual, com nossas orações, com muita fé em Deus e a certeza de que o mundo maior jamais vai desamparar esse companheiro de maneira alguma e também ajudar a cuidar dos familiares que ficam para que eles ultrapassem essa sensação de culpa, essa dor e aprendam, né, a seguir um dia de cada vez na esperança de um novo dia que, graças a Deus, né, gente, se reinicia sempre para a nossa paz interior. Tá bom? Que Deus proteja todos vocês. Obrigado pelas perguntas que vocês enviam. E é com muita alegria que eu volto aqui a convidá-los, gente, a primeira vez nesse ano, para o nosso retiro espiritual de carnaval. Olha que delícia, hein? Teremos nosso retiro do Namastê agora, dia 2, 3, 4 e 5 do mês de março. Você é nosso convidado, nossa convidada, né? Se você desejar, claro, participar. E o mais legal, a gente está construindo aqui possibilidades para quem conseguir se inscrever, para ficar mais barato para todo mundo, que infelizmente não tem como ser de graça, porque tudo tem custo. Mas, pelo menos para tentar baratear ao máximo, a gente conseguiu incluir no pacote oferecido a hospedagem, no lugar maravilhoso, um santuário ecológico, a alimentação e o transporte e de volta de Belo Horizonte até o local. Então, fica o nosso desejo, nosso convite a vocês, venham participar. Ano passado a gente teve 4 retiros espirituais ao redor do mundo, foi maravilhoso, o último, alguns se recordam, no mês de outubro no Brasil, e agora o nosso primeiro retiro de carnaval. Tomara que você possa estar junto com a gente, aproveitando esses dias para reflexões muito profundas para o seu despertar espiritual, ok? Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus, luz e paz, sempre a minha eterna gratidão. E você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.